Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é mais uma colocação. A redemocratização no Brasil tem 31 anos, em menos de 24 anos a gente está sofrendo 2 processos de impeachment, né? Teve o impeachment do presidente Fernando Collor e agora está em andamento o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PT, que está sendo empichado, o partido na situação que está sendo empichado, pediu o impeachment do presidente Sarney, pediu o impeachment do presidente Collor, pediu o impeachment do presidente Itamar e pediu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a oposição e a situação nunca se entendem no Brasil e agora quem está entrando no poder é quem sempre acaba fazendo o amálgama aí, que é o maior partido, o PMDB. E a oposição e a situação estão chegando, às vezes, às vias de fato. A gente tem visto aí gente cuspindo no outro, etc. Por que a direita e a esquerda, queria a opinião de vocês, não conseguem se entender minimamente e precisam entregar o poder para um terceiro agora? Pode falar. Vamos lá, então. Bem, eu acho que isso significa, não acho ruim, não. É um processo de construção democrática, a utilização do impeachment, que é absolutamente constitucional e de há muito constitucional. Isso vem desde a Constituição Imperial, não está na Constituição Imperial de 24, mas afetava os ministros, não a figura do imperador, porque era intocável o poder moderno quando é sabido. Na primeira Constituição Republicana, em 91, já tem o impeachment. A primeira lei do impeachment é de 1892. Portanto, sucede em 34, na ditadura do Estado Novo, evidentemente que não tem, na pior Constituição brasileira, que é de 37, tem na de 46, e a lei 1079, de 10 de abril de 50, se aplica sobre a Constituição de 46. De 67 fala nisso, a emenda constitucional número 1 recupera parte do que está em 67, e a de 88, não fez até hoje uma lei do impeachment, que é um grave erro. Tem muita coisa da Constituição que não foi regulamentada. Uma delas é a questão do impeachment. O entendimento é que foi recebida a Lei 1074 pela Constituição. Agora, os episódios que envolveram o então presidente Collor, que acabou renunciando, vale lembrar, na sessão de 29 de dezembro de 92 do Senado, o impeachment acabou não ocorrendo, mostra que a democracia está se construindo, ou seja, mas tem problemas. Qual? Um deles é o voto. Se tiver o voto distrital, tiver a cláusula de barreira, e se nós discutirmos seriamente a questão da mudança para um regime que agora, tendo como referência a França e a Constituição de 58, o semiparlamentarismo e o semipresidencialismo, pode ser uma alternativa, porque esse sistema que está aqui, do voto proporcional, do presidencialismo, ele parece que deu o que tinha de dar. Olha, eu acho que a gente, apesar da redemocratização ter feito 3 décadas, a gente foi incapaz de gerar um caldo de cultura política dentro do país, de fazer uma educação para a coisa pública como a gente deveria. Eu acredito que tanto pessoas à esquerda quanto à direita têm suas razões, merecem participar do debate público. Após junho de 2013, né, esse debate público foi colocado ao público de verdade, foi às ruas, né, uma das heranças foi de 2013 de junho, exatamente foi o pessoal ganhar a praça pública independentemente do seu ponto de vista. A rua, que era eminentemente da esquerda, a direita também ganha a rua, vai para o espaço público, isso é ótimo, isso é muito legal. O grande problema é que a gente foi incapaz, eu acho que seja pela falta de formação básica, inclusive pensando em formação para a cidadania, para a empatia, contra o ódio, contra a intolerância, junto ao ensino fundamental, ao ensino médio, ou mesmo uma educação para a mídia, que não significa longe de censura, mas fazer com que as pessoas sejam capazes de ler e produzir conteúdo de comunicação, né, sem ser passado para trás, porque hoje um jornal como a Folha, uma revista como a Veja, uma revista como a Carta Capital, a Globo, são muitas vezes, aquele conteúdo e reportagem é deixado de lado e ignorado diante de mensagens apócrifas e anônimas em redes sociais. Mas a gente não tem também, Sakamoto, dos próprios governantes? Por exemplo, o ex-presidente Lula, que está aí, teve até ameaçado de ser preso, teve a condição coercitiva, etc. Logo depois que houve esse episódio, ele vai para a rua e começa o discurso nós contra eles.
Quer dizer, é um discurso que instiga também a população a se dividir. Sim, isso aí não tira nenhum governante do meio, não tira o Lula, não tira o PSDB, não tira determinados veículos de comunicação. Isso faz parte, toda a sociedade, todos os atores da sociedade contribuíram negativamente com isso. Diga-se de passagem, boa parte do Fla-Flu que foi estabelecido hoje nasceu a partir de uma polarização idiota e besta entre PT e PSDB nas eleições presidenciais. Não é que nasceu, mas se intensificou após aquelas eleições. Soltou-se os cachorros e depois não foi mais possível se você prender tudo isso. O que acontece é o seguinte, eu acredito que isso é uma fase de crescimento. A gente está na adolescência da internet. As pessoas estão descobrindo seus limites e pessoas que nunca participaram do debate público estão descobrindo esses limites. Eu acho que a gente vai avançar e vamos passar. O problema é saber o quanto vamos sofrer no meio do caminho, com agressões, com parados e todas as outras coisas. Marco Antônio, por que você acha que não tem como PT e PSDB chegar a um acordo comum? Quer dizer, já houve uma plataforma. Quer dizer, a plataforma não é tão diferente se você pegar os pontos mais centrais dos dois partidos. Quer dizer, inclusão social, estabilização econômica, etc. Por que dá errado sempre esse confronto entre os dois partidos? Aí e agora a gente está nessa situação claro, de novo. Aí é necessário colocar o dedo nas feridas. As eleições, todas elas, excetuando de 89 presidencial, em todas, houve essa polarização. 94, 98, 2002, 6, 10, 14. Nunca o clima foi como 2015. Quer dizer, não foi em 2003, não foi em 2007, não foi em 2011, como de 2015. E por quê? Aí que é a grande questão. Acho que, de um lado, para entrar na tua questão, é que se revelou que o PT, muito mais do que um partido, é uma organização criminosa. Aí é necessário, e a Lava Jato mesmo mostrou uma forma de domínio nunca vista, eu nunca vi na história do mundo ocidental, né? É importante lembrar que o PT é responsável por maior desvio de recursos públicos na história do homem. Se nós voltarmos a 18 séculos antes de Cristo e procurarmos no Código de Hammurabi, não encontraremos nenhuma referência de lá até hoje. Portanto, nós estamos falando em 38 séculos, 39 séculos, um desvio de 42 bilhões, segundo a perícia, de reais, segundo a perícia da Polícia Federal, só na Petrobras, fora a destruição da empresa. E hoje mesmo nós ficamos sabendo do balanço, ontem foi divulgado, de quase 40 bilhões de prejuízo no ano só. Então o PT deixou de lado a questão da política ideológica. É uma organização criminosa e não é de hoje. Se ela se revelou nessa magnitude, mas já estava em Santo André em 1988, já estava em São José dos Campos com a Ângela Gadanin. Em suma, aqui com o escândalo Beca em 1989, vamos lembrar os episódios graves que não envolvia a prefeita, mas envolvia secretário da prefeita, e ela sabe disso, estou me referindo a Luiz Erundina. Então você tem todo esse processo que mostra que os dois partidos são diferentes, sim. Ou seja, o PT construiu uma máquina que não envolve a questão de financiamento privado, não é isso, é roubo mesmo. O que o José Dirceu, por exemplo, enriqueceu, para pegar um dos membros, a aliança entre o PT e o grande capital, os bancos nunca ganharam tanto como nos últimos 13 anos, a ligação com as empreiteiras, o kit Lula, ele viaja, leva o dinheiro do BNDES, que vai ficar arrombado, quero ver quem é que vai pagar, leva o dinheiro, faz a obra, faz a palestra que não existe e recebe propina. Esse esquema é único na história. Não há na história do Brasil mais nada, né, como nessas proporções, ou seja, portanto, nesse sentido, é difícil falar que a plataforma ou o programa partidário do PT é X, do outro é Y, do outro é W. O PT, infelizmente, funciona, e vide o caso recente agora de Minas, anteontem, o caso da mulher do governador, que ia ser presa, ele coloca ela como secretária, da mesma forma como a Dilma fez com Lula. Quer dizer, é um caso, uma chincalhe. Então, portanto, o PT, no fundo, se a Lei 9.096, artigo 28, inciso 3, fosse cumprido, o PT não teria registro legal. Olha, eu acho, mas eu concordo com o Fernando. Se você for voltar na história, antes de 94, antes do Fernando Henrique ser escolhido, se candidatar à presidência, havia muitos pontos de convergência. O Oded Gragel e outras pessoas, naquela época, tentaram, inclusive, criar naquele momento uma chapa comum. Se você for pegar a história da efetivação dos direitos humanos no Brasil, os dois partidos têm um pé naquilo lá. Se você for pensar na história da efetivação dos direitos trabalhistas, em muitos avanços políticos, os dois partidos têm um pé naquilo lá. O problema ainda e eu ainda acho, sem demérito para a responsabilidade de criminais do PT e PSDB, mas a palavra governabilidade, que é a palavra que está pichada com fezes e sangue no muro do inferno, né, trouxe para perto do PSDB quem? PFL. E trouxe para perto do PT quem? PMDB. Essa união dos dois lados, e eu acho que isso vai levar ainda muitos anos para o pessoal entender o que significou o PFL para o PSDB, o que significou o PMDB para o PT,
né, com relação à governabilidade e como, na verdade, esses dois partidos se afastam. Porque não é possível um partido de matriz social-democrata e um partido de matriz trabalhista serem tão díspares hoje. Isso não faz sentido. Então, e a gente agora está aí no final desse imbróglio do impeachment, muito provavelmente teremos aí um governo Michel Temer que já apresentou aí a que vem, né? Ele deu duas indicações, a questão do programa Ponte para o Futuro, que seria um programa de cunho mais liberal, com reformas aí trabalhistas, que envolveriam também previdência, mudanças, enfim, para, do ponto de vista de quem é mais pró-mercado, liberar as forças produtivas. E no ponto de vista social, algum reajuste aí está se falando no Bolsa Família, que não seria uma fortuna comparado ao descalabro das contas públicas atual. Como é que vocês veem essa possível guinada, né? Porque o que a gente pode esperar, a história vai dizer ainda, é que a gente não terá aquela política dos campeões, que o BNDES financiava determinados setores ou empresas. Como é que você vê essa perspectiva, Vilo? Olha, inclusive uma das primeiras coisas que o governo Temer tem de fazer é uma auditoria nas empresas estatais e nos bancos estatais, especialmente no BNDES. O BNDES está falido. Né? O que o Tesouro colocou no BNDES, eu quero ver como vai resolver, porque o BNDES emprestou para a burguesia petista, que é a burguesia do capital alheio, né? E para empreiteiras, para um saque organizado da coisa pública, feito de forma criminosa pelo Lula. Ele tem absoluto, claro que ele não organiza, não articula isso, mas ele legitimou todo esse processo. Então a questão que se coloca hoje, a gravidade da crise, é a mais grave crise econômica do Brasil republicano. Não, se você olhar a crise de 29, ali em 30, 31, o Brasil se recuperou 2, 3 anos depois. Né? Essa crise ela é muito mais grave pela amplitude, porque a economia brasileira, evidentemente, é muito maior do que era no início dos anos 30 do século XX. Nesse caso, o programa apresentado por Michel Temer é um programa que me parece viável. Eu não creio nessas reformas, nesse governo inteirinho, vamos chamar de União Nacional, até porque o impeachment está aprovado para mim, até 31 de dezembro de 2018. Isso não é possível, essas reformas. Isso quem vai fazer é a campanha eleitoral do 18, que a pessoa defenda, ganhe e aplique, se for o caso, em 2019. Agora, algumas coisas ele vai ter que fazer, controlar a inflação, a questão do emprego, o que é gravíssimo, e mexer e tentar resolver mais rapidamente a questão das contas públicas. A questão dos programas sociais, que é um dos temas que o PT, curiosamente, o PT fez o maior desvio de recursos públicos, a maior corrupção da história, e teme que a Lava Jato não continue. A Lava Jato não é do PT, a Lava Jato é do Poder Judiciário Federal, que é autônomo, e do Ministério Público. E o PT diz que é dele. Não, o que é do PT na Lava Jato é corrupção. E o Lula que vai preso. Ele sabe que Temer toma posse dia 11, aquela questão do foro, aquela questão cinzenta vai ser resolvida e ele vai para a prisão, em Curitiba, tenho absoluta certeza disso. E ele sabia que seria preso dado o artifício, a coisa mais vergonhosa que eu vi na história do Brasil, que foi a nomeação dele para a Casa Civil. Eu já vi nojeira na história do Brasil, mas igual essa eu nunca vi. Agora, a questão que se coloca, portanto, para um programa econômico e social de Temer, só vai se alicerçar nos partidos que não diferem muito, vale lembrar, dos já existentes, o Congresso é esse. Agora, ele tem desafios. Uma ele já resolveu, não vai ser candidato à reeleição. Isso é fundamental para dar legitimidade ao seu governo. Isso é essencial. Agora, na questão econômica, um programa mais liberal, vale lembrar, o Brasil é um país atrasado. Quer dizer, a queda do muro foi no dia 9 de novembro de 1989. Sabe qual era a manchete da Folha do Estado? Silvio Santos não será candidato a presidente. Isso é para mostrar como o Brasil está descolado do mundo. O grande fato do mundo foi a queda do Muro de Berlim. E nós estamos preocupados com o Silvio Santos, que era, durante um breve período, cerca de 10 dias, candidato a presidente. Por que eu estou dizendo isso para concluir? É que nós somos um país atrasado. Aquelas concepções, Estado, estatismo, liberalismo, naquela velha ideia do passado, isso acabou. Nós precisamos pensar o Brasil em português. Não quero que seja um Policarpo Quaresma, mas aquela velha ideia da construção de uma oposição, de um estatismo e privatismo, não existe mais. É necessário o Brasil se adaptar ao mundo do século XXI. E aí, Sakamoto, o que você acha que, do ponto de vista das grandes bandeiras da esquerda, etc., você acha que estão ameaçadas aí com esse ponte para o futuro do Temer? Estão ameaçadas com o ponte de futuro com o Temer, mas também estão ameaçadas por conta da desastrosa condução econômica da Dilma. É claro que a condução econômica, as opções deste governo, desse mandato dela e do mandato passado, levaram o Brasil à situação precária e péssima que estamos hoje. Isso é inegável. Agora, o grande problema é que nós teremos um momento de convulsão, um momento difícil de reorganização, e tem muitas demandas e um orçamento insuficiente para tudo isso. O Brasil vai ter que fazer uma reforma tributária em algum momento, uma reforma tributária decente,
que envolva, de rediscuta com estados, com diversos entes federativos. Eu não acho capaz o governo Temer de realizar essa reforma, ele não tem força para isso. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que, em algum momento, discutir a previdência social, é claro. Você muda a pirâmide etária do país, você precisa, na verdade, fazer uma discussão, mas não uma discussão a toque de caixa, simplesmente cortar aposentadorias rurais ou desvincular a aposentadoria da questão da indexação com o salário mínimo, sem uma ampla discussão com os diferentes agentes, trabalhadores, empresários, governos, nesse processo. Eu também não acho que o governo Temer será capaz disso. Agora, a Constituição de 88, ela colocou no papel uma série de direitos que ao longo dos anos, Fernando Henrique, Lula e Dilma foram sendo efetivados. Isso gerou custo, isso gerou demanda fiscal, gerou demanda de recurso. Tudo que chegamos até aqui estava previsto em 88 pelo legislador, de certa forma. Então é o seguinte, eu acho muito difícil a população em geral abrir mão de determinados direitos, eu não estou falando de regalias, estou falando de direitos que conseguiu. Isso, na verdade, vai ser, é claro, um complicador para qualquer governo que tente limar esses direitos ou que tente, na verdade, suspendê-los, desvinculá-los ou reduzi-los no intuito de uma melhora nas contas. Agora, uma coisa importante também. Eu não vejo possibilidade, a menos que haja um corte ou um redimensionamento no imposto de renda, uma redistribuição de faixa, eu não vejo uma possibilidade que não passe pela introdução de impostos. Uma aumento de carga tributária. E o que acontece é que vamos ter uma grande ironia de uma CPMF que foi, durante esse último ano, combatida com ferro e fogo no Congresso Nacional, provavelmente sendo aprovada nos próximos meses. Como é que você vê isso, Vila? Um dos grandes promotores aí do processo de impeachment foi o Paulo Scaff, a Fiesp, com o pato do impeachment, etc., que a população não ia pagar o pato do imposto. E como o Sakamoto está dizendo, vai ser muito difícil atravessar esse deserto aí da crise fiscal sem um aumento de imposto. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje um dado do dia, né? A taxa de desemprego já bateu em quase 11%, 10,9% no primeiro trimestre. Tem 11,1 milhões de desempregados no país e quem está sofrendo sempre, evidentemente, são as pessoas mais pobres, né? E como o Sakamoto também colocou, e eu até compartilho da opinião dele, vai ter algum tipo de ajuste nesses gastos sociais. Como é que você vê aí essa pressão social contra esse novo governo, que muita gente está otimista em relação a ele? Sim, eu acho que pressão social, no sentido de mobilização dos braços do PT, isso não vai ocorrer, não creio. O PT e seus braços são filhos parasitários do Estado. O PT sem o Estado vai se dividir, vai desaparecer. Vai voltar a ser um partido de 5%. E as organizações, os tais, entre aspas, movimentos sociais, estão muito vinculados à estrutura de Estado. Nós somos o único país que as ONGs viraram organizações governamentais, viraram o N. Né? Então tudo isso, o pessoal canta de galo, mas são tigres, como eu falava do Lula, é um tigre de papel, né? Era a conversa que ele tinha, a liderança que ele nunca teve, e o PT não era um partido tão organizado como propalava que era tal. Então eu não creio numa resistência social, tal. O que eu creio sim, é que é uma situação muito grave a ter de enfrentar rapidamente. Não creio também em aumento de impostos, isso não dá. Não dá. Na atual conjuntura, isso politicamente vai ser extremamente danoso, porque é bom lembrar, se o Temer não é candidato a presidente em 2018, ao menos afirmou isso, o PMDB deve ter candidatura. E aí já cria problemas para 2018 e tal. Então, acho que o desafio vai ser como resolver essa conta com essa grade de impostos, que é muito alta a carga tributária, né? E tendo de fazer alterações pontuais, que passaria, por exemplo, em realocação dos gastos orçamentários e, por exemplo, em questões importantes. Aí envolve a equipe econômica, abaixar a taxa de juros. Se você abaixou um ponto na taxa de juros, isso tem um reflexo positivo enorme na economia e na dívida pública, como nós sabemos. Então, isso pode reativar, por exemplo, o setor industrial, refazer o papel do BNDES, ele estimular os setores que geram emprego, ou seja, fazer o contrário do que o governo Lula e Dilma fizeram, né? Os três governos, 3, pouco governos fizeram tal, ou seja, tem que alterar isso. Se você tiver uma boa equipe econômica e tiver uma boa gestão, você consegue, com os recursos orçamentários que você tem, melhorar a qualidade do gasto público e não fazer o keynesianismo amanteigado de gente que não leu a teoria geral, não aprendeu, leu mal, não era bom aluno de economia e fez esse desastre que nós vimos aí. Nós estamos em depressão econômica, então é necessário resolver essa questão. E eu digo, e esse governo, ele tem uma ação muito limitada política, porque aumentar impostos não vai conseguir. Vai ter, e nem deve, porque a carga tributária é muito alta. Tem de realocar. Se tiver um pouco de eficiência governamental, veja, e só para concluir,
O que o Lula, o Lula é o criminoso, é lesa pátria. Tem lei, inclusive, que se aplicaria sobre ele várias, mas ele vai pagar por outras do Código Penal. Pagar na justiça, não é vingança. O que ele fez na transposição das águas do São Francisco? Ele jogou 7 bi ali, para nada. Aonde há transposição? Primeiro, que ambientalmente era um absurdo. Segundo, que você pode trabalhar com a agricultura seca. Há milhões de estudos do Denox, dos anos 20 do século passado, brilhante, que eu li, estudei quando eu escrevi sobre as secas e tal. Jogou todo o dinheiro fora. Então, esse governo foi de uma tamanha responsabilidade. Então, o que é possível fazer agora? Se melhorar o gasto. Se você melhorar o gasto, você tem um efeito econômico muito grande. E, por outro lado, você sinaliza aos mercados, no sentido mais amplo, que você tem um governo agora que tem o respeito da coisa, trata a coisa pública como um governo efetivamente republicano, para ser bem redundante, e isso muda. Acho que a questão central é essa. Achar que vai aumentar impostos? Não vai aumentar. As reformas, Previdência, eu acho que precisa mudar. Não vai ser agora também. Isso é para a campanha eleitoral de 2018. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês é a propalada narrativa do golpe, né? Que a gente estaria sofrendo um golpe, que as instituições estariam traindo aí o Estado Democrático de Direito, e a presidente Dilma vem dizendo isso repetidamente, que é um golpe que está em curso no Brasil. No entanto, ela está com a perspectiva de recorrer, após o impeachment, a essas mesmas instituições que ela condena como golpistas, né? Queria um pouco ouvir vocês sobre essa narrativa, se isso pegou, se está se desgastando já, se isso vai ser um assunto aí daqui a pouco, depois do dia 11 ou 12, quando o impeachment deve ser votado. Olha, eu acho que tem que fazer uma análise por diferentes pontos possíveis. O impeachment em si, ele é previsto na Constituição, ele é previsto, o processo de impeachment é algo previsto. Eu, na verdade, acredito que o maior problema nesse processo inteiro foi o comportamento do vice-presidente Michel Temer. Eu senti um pouco de saudade do comportamento de Itamar Franco, que durante o impeachment do Fernando Collor resguardou-se e ficou em silêncio, na verdade. Porque eu acredito que se o vice-presidente, o eventual presidente Michel Temer, não quer ser taxado de golpista, não quer ser taxado de conspirador, ele não deveria ter feito uma série de reuniões, ele não deveria ter agido de uma forma ativa para ficar com a vaga, para ficar com a cadeira da presidência da República. Né, ainda mais utilizando de Eduardo Cunha, que é uma pessoa que acaba por manchar a importância da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Só que eu acredito que esse fator conspirador de Michel Temer, né, ele, na verdade, vai ser questionado durante todo o seu governo. Mas e em relação ao objeto da ação de impeachment em si, as pedaladas fiscais, qual é a sua opinião? Eu preferia que o processo de impeachment fosse feito em cima de algum dado mais contundente da Lava Jato. A gente vai até mostrar uma arte que a Folha publicou já há algum tempo, que são as pedaladas, né? Isso, para a gente entender, são as pedaladas fiscais, as famosas pedaladas. O que é isso? Essas linhas coloridas aí são recursos que os bancos oficiais, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil e recursos do Fundo de Garantia, adiantaram para pagamentos de programas sociais do governo federal, na expectativa depois de que o Tesouro fosse lá e reembolsasse isso. A gente vê que no governo Fernando Henrique Cardoso, Lula 1 e Lula 2, esses adiantamentos eram mínimos, né, não chegavam a 1% do PIB. E agora, durante o governo Dilma, principalmente 2, a gente vai até 1% do PIB. Esse é o objeto da ação de impeachment. Quer dizer, houve uma antecipação de recursos sem lastro para o pagamento de programas sociais. Por isso mesmo que eu falei que eu preferia que o Mas processo isso segundo Sim. é um crime segundo os atores da ação. Sim, exatamente. A grande questão é a questão da dosimetria no processo também, porque se você for pegar de Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 2, todos eles cometeram, hipoteticamente, o mesmo crime. A discussão é o tamanho do crime cometido, né? Então é o seguinte, mas teoricamente a diferença entre matar 10 e matar 1, você está cometendo o mesmo crime de homicídio. Então você deveria ter tido um julgamento, né, desde o governo Fernando Henrique até o governo Dilma, com relação a isso, e também governadores, prefeitos e todo mundo que utiliza disso. Eu acho que é uma justificativa por demais fraca, e vamos ser sinceros, no fundo, o Congresso Nacional, oposição, governo, ninguém está, na verdade, julgando o impeachment, não é um julgamento sobre as pedaladas fiscais na prática. Ou ele pode ser um plebiscito, um referendo sobre a manutenção ou não do governo,
ou pode ser um julgamento com relação às práticas de corrupção do governo, mas por isso eu preferiria que fossem as práticas de corrupção, que fosse um crime de responsabilidade imputado a Dilma, que tivesse sido julgado, porque isso aí seria, digamos, um processo de resguardar as próprias instituições nacionais. Eu acredito que as pedaladas são uma infração, só que exatamente por conta da ocorrência em outras esferas e em outros governos, acaba sendo casuístico. Eu preferiria a questão da corrupção. Olha, umas duas coisas, a questão das pedaladas e a questão da narrativa, né? Eu acho que vale sempre uma comparação com 1992, né? O que era a denúncia contra o PT, se a gente lê a denúncia apresentada em olha como é que foi. Lá foi golpe em 92, agora não. Eu estudei, está saindo um livro meu sobre a presidência Fernando Collor, agora sobre a presidência, mas no final fala do impeachment e tal. E pela editora Record, fazendo propaganda. Então, a CPMI foi realizada sobre as denúncias apresentadas por Pedro Collor numa entrevista, duas entrevistas da revista Veja. Era especificamente a segunda entrevista, que chegou no dia 24, um domingo de maio, às bancas e tal. Foi aberta a CPI por iniciativa de um deputado federal, José Dirceu, e um senador, Eduardo Suplicy, que foram os que propuseram. A CPI se desenvolveu tal, e apresentou um relatório, e a ABI e a OAB entraram com um pedido de abertura de um processo civil na Câmara no dia 2 de setembro. Ele foi aprovado no dia 29. Foram 27 dias. Agora, em 2016, entrou ano passado. Foram 6 meses. Olha a diferença. Por isso, para ver como que o PT morre pela língua, porque o PT ou não sabe história, né, ou está fazendo um discurso claramente stalinista, está refazendo a história ao estilo Stalin e tal. Segundo, as acusações pesavam sobre o presidente. Se você ler a acusação apresentada pela ABI e OAB e depois o relatório do Nelson Jobim, que foi o relator da comissão especial presidida por Gaston Henrique em 1992, na Câmara, a acusação que pesava sobre ele era uma que comprovava. Era a compra de um Fiat Elba por $11 mil, chapa FA 1008, para ser preciso, em que configurava que o José Carlos Bonfim, o fantasma, tinha comprado aquele carro registrado no nome dele e tal. Era a prova material que tinha. Poxa, se nós saltamos para 2016, isso daqui é crime. Lei 1079, 10 de abril de 50. Está na Constituição em vários artigos, não só no crime da responsabilidade, outros artigos da Constituição batem diretamente com isso e tal. Então, a grande questão é que nesse momento que nós estamos vivendo, claramente você tem um crime de responsabilidade. E não só. As questões que envolvem a presidente pode ser crime comum, só que crime comum é diferente. A PGR tende a acionar o STF e ela é jogada lá e tal. É diferente do crime de responsabilidade que é da esfera do Legislativo. A questão do Eduardo Cunha, e o PT é muito hábil na narrativa, o PT é o partido mais criminoso da história do Brasil. Não há na história do Brasil um partido que tenha cometido o número de crimes que o PT cometeu. Isso é inegável, desde os primeiros, lá do século XIX até hoje e tal. Agora, o que o PT faz? Não, foi uma vingança do Eduardo Cunha. Essa é uma das versões. O Eduardo Cunha teve a decisão monocrática, recebeu, não porque ele quis, foi decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o entendimento era até em 99, quando Michel Temer era presidente da Câmara, que você aceita ou não, mas soberano é o plenário. Foi assim em 99. Assim era o entendimento. O Supremo disse a decisão monocrática, transferiu o Eduardo Cunha. Segundo, a comissão especial era para ser formada livremente pelos parlamentares. O Supremo falou, não, é indicado pelos líderes. Aí falaram, é melhor para o Eduardo Cunha. Espera, mas essa decisão foi do Supremo. Depois a comissão especial vai fazer o que o Eduardo Cunha quer. Também não foi isso. Ela trabalhou livremente, tinha 65 parlamentares e foi aprovada por ampla maioria. Aí disseram, ele vai manipular a sessão. Não manipula a sessão. Você convoca regimentalmente, muito diferente do que em 92, que foi lei de Lynch, né? E foi aprovado. Agora diz assim, mas o nível é muito baixo dos deputados. Os deputados, o nível é baixo desde que o parlamento existe no Brasil. Desde quando? 1826. O parlamento sempre foi isso. Agora, e esse parlamento deu sustentação ao PT durante 13 anos, aí não era nível baixo? Então, você vai pegando todas as narrativas que o PT vai construindo. A última, essa dela ir fora do Brasil, isso nunca ocorreu, e pedir uma intervenção de organismos internacionais, ONU, Mercosul, Unasul, toda a UEA, isso é crime, isso, lei de 1983, tem no mínimo 3 artigos que se aplica sobre ela, é crime de lesa pátria. Aí vem o Esquivel ontem no Senado,
Uma palhaçada. Você imagina se um brasileiro senta na mesa diretora do Senado argentino e propõe, por exemplo, o impeachment de alguém, pode ser o Maurício Macri? É um absurdo. Então, e disse que o Papa, o pior que no Página 12, que é um jornal hoje péssimo, né, que é o jornal da família Kirchner, indiretamente foi um bom jornal antigamente, mas não é mais há muito tempo na Argentina, a manchete qual é hoje? Que está lá? Que o Papa Francisco está solidário a Dilma. Vai pro raio que eu parto esqueval, vai procurar, desculpe dizer isso, vai procurar a tua turma. Em suma, eles constroem uma narrativa stalinista, isso é stalinismo puro, né? É o stalinismo tropical, só não manda a gente para campo de trabalhos forçados porque não pode, mas gostaria de mandar, né? Essa que é, em suma, o que eu estou insistindo é o seguinte, o PT não é um partido de esquerda, no sentido clássico, não é. Não é. Agora, só para a gente está chegando ao final do nosso tempo, queria mais uma rodada aqui para a gente falar um pouco do futuro da esquerda, né? Porque haverá aí agora o PT volta a ser oposição e agregado ao PT provavelmente sobrará aí o PCdoB, o PSOL e alguma parte do PDT, né? Que foram os partidos que votaram aí contra o impeachment da presidente Dilma. E essa narrativa que a presidente Dilma e o próprio Lula estão tentando construir, é uma maneira também de você aglutinar essa oposição que vai nascer nesse processo. Queria a opinião de vocês aí, para a gente concluir daqui a pouquinho, que tipo de oposição e candidaturas a gente pode esperar para a eleição em 2018? Quer dizer, a gente teve aí, se a gente olhar as pesquisas da Datafolha hoje, tem Lula e Marina empatados, na última pesquisa da Datafolha, 21-19, Lula e Marina. E o Aécio Neves, que tinha 17 em dezembro, hoje está com torno de 10. Quer dizer, e o Bolsonaro, que subiu de 4 para 8. Quer dizer, não tem nenhuma candidatura, enfim, expoente aí neste momento, né? Eu queria um pouco o comentário de vocês aí, para a gente encerrar, da questão da oposição e como é que fica aí o cenário para 2018. Olha, o PT, ele cometeu, por exemplo, o estelionato eleitoral do PT de ser eleito com uma plataforma de esquerda e governar com várias políticas que seriam adotadas pelo Aécio, ela foi, na verdade, a gota d'água para uma série de pessoas, para uma série de movimentos sociais, de organizações sociais à esquerda, que até num respiro final haviam dado suporte nas eleições. Então o que acontece é o seguinte, a esquerda está indo para a oposição de uma forma fragmentada. Né? O PSOL, por exemplo, o PCdoB, o PT estão numa linha, o PSOL tem uma outra linha, o PSOL foi contra, inclusive, o impeachment, mas ele se vê como oposição ao próprio governo. As próprias grandes frentes, tem a Frente Brasil Popular, que tem a presença da CUT, que tem a presença do MST, ela é diferente da Frente Povo Sem Medo, que tem a presença do MTST e a presença de outros movimentos. Você tem ainda um outro processo no meio, que são movimentos de esquerda horizontais, que não se veem alinhados nem a nenhum desses dois campos, e são principalmente de jovens estes que não saíram para a rua. Boa parte do pessoal que foi para a rua era mais velho, tinha curso superior, renda um pouco melhor, tanto pró quanto anti-governo. Os jovens de 2013 chegaram a ir na rua quando? Só em 2015, nos protestos contra o redimensionamento da malha escolar do Alckmin, né? Aí eles voltaram para a rua. Então você tem grupos de forças à esquerda que vão ter que se reorganizar, que vão ter que conversar entre si e que, por enquanto, por mais que o principal candidato da esquerda, por exemplo, de um campo que se autodenomina como esquerda, né, nesse caso, seja o Lula ainda, ele, na verdade, não é a certeza que vai ser o principal nome desse processo todo. Vai rolar muita água até 2018. Vai acontecer muita coisa em 2018 e as próprias esquerdas vão ter que se descobrir como se reorganizar. Lembrando de uma coisa importante, quando o PT chega no governo e quando ele faz a Carta ao Povo Brasileiro em 2002, ele já deixa claro que ele não vai governar como um governo de esquerda. Ele faz ações de esquerda, ele faz ações que são úteis e são a própria narrativa da esquerda, mas eles não fazem um governo de esquerda. O que acontece é o seguinte, o PT ele incha e uma série de outros partidos ligados ao PT, eles incham com pessoas que não estão necessariamente de esquerda por conta da governabilidade, mesmo processo que o próprio PSDB assume. O PSDB originalmente é um partido de centro-esquerda. Ele incha também com pessoas que não fazem sentido para ele, originalmente. O PT agora vai desidratar, talvez sumir, mas ele vai desidratar certamente. Outras alternativas podem surgir. Né? A rede, eu não sei se a rede ela ocupa esse espaço, mas pode vir a ocupar dependendo das suas forças internas. O PSOL, ele não necessariamente tem uma base, ele não está conectado com movimentos de base num número grande para gerar sustentação para isso.
O que vai acontecer eu não sei. Pode ser que a esquerda se reorganize a tempo de gerar um candidato viável, ou pode ser que os próximos 20 anos seja de reorganização da esquerda. E aí? É difícil. Se nós olharmos jornais de 92, hoje pegar o arquivo da Folha, que antes dava um trabalho de pesquisar aqui, agora é tão fácil, agora é tudo online. Ninguém sabia que o quadro em 94 foi como acabou ocorrendo, porque no meio vai acontecer um monte de coisa, entre outros o Plano Real, que acabou tendo uma alteração radical no quadro eleitoral de 94. O quadro agora, eu acho que é absolutamente indefinido. Primeiro que ninguém sabe como vai ser o governo Michel Temer. Espera-se que ele tenha uma base social, a base político-partidária no Congresso ampla, que consiga compor o ministério com pessoas de certa respeitabilidade, reputação ilibada, vamos ver como é que ele vai fazer isso, né? E que tem articulação com o Congresso, porque senão não governa, né? E como ele vai enfrentar a questão econômica. E o Estado destruído pelo PT. O Estado está destruído. A grande questão é como reconstruir bancos, empresas estatais, fundos de pensão, que são braços do Estado. Poxa, vai ser muito difícil fazer tudo isso. É um grande desafio que tem a máquina de Estado, despetizar a estrutura de Estado. Que houve um processo de controle da máquina do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Mais de 25 mil casos de gente que, se você pega a carteira profissional e faz assim, nunca teve um carimbo e tal. Então, isso tem que tirar esse pessoal para poder governar, né? Essa é uma mudança difícil, isso não é fácil. Tal. Por outro lado, os pés que tem no campo cultural, né? Que também conta. Hoje, apesar que hoje no Brasil, o impeachment foi feito pela primeira vez na história, isso foi legal, fiquei satisfeito. Contra as universidades, a participação foi nula, perdeu politicamente, artistas perderam, né? Isso foi legal. E é a classe média que fez? A classe média fez todos os movimentos da história do Brasil desde o abolicionismo. Se você pegar lá em 1886, 7, 8, era a classe média, não era possível ser a classe média numa sociedade escravocrata tal. E até hoje, sempre foi isso. Pega 92, pega 1984, ou seja, Collor, campanha das diretas e assim por diante. O cenário é complexo tal. Por outro lado, o PT acabou e colou um carimbo no PT, o partido da corrupção e líderes, e o Lula é o chefe de quadrilha. Isso acabou. Lula é um tigre de papel. Acabou. Lula não representa, em termos de força política, vai estar aí presente, mas não representa mais nada. Acabou o mito Lula. Essa história que ele era o Messias, o esperado, ungido, como no filme Lula, Filho do Brasil, que quando ele nasce, a mãe o levanta como se fosse o esperado, está mais para Monty Python do que a gente acreditar que isso fosse verdade, né? Tudo isso acabou. Toda aquela esquerda da igreja, Frei Beto, aquelas coisas horrorosas que escrevem um monte de asneira, isso terminou. Isso que é muito bom. Nós vamos ter o respeito da Constituição e das leis no Brasil. Isso é uma vitória enorme. Nós não sabemos até agora o tamanho dessa vitória. Quem derrubou Lula e o projeto criminoso foram as ruas. O ano passado, 4 manifestações e no dia 17, a maior da história do mundo ocidental. Não há no mundo ocidental que nós vimos da Avenida Paulista. Quem derrubou foram as ruas, não foram os partidos de oposição. Não foram intelectuais, artistas, professores, como no passado. Esses estiveram ao lado do crime, do projeto criminoso do poder. Quem derrubaram foram as ruas. E se Temer governar distante das ruas, vai ser um fracasso e o PNB vai ser destruído. A grande questão é se as ruas conseguem construir uma alternativa no campo democrático de partidária. Esse é o desafio, a direita, o centro e a esquerda. A grande questão é que nós somos uma sociedade ainda invertebrada. Esse é o desafio. Tá bom, eu quero agradecer então o Sakamoto, o Marco Antônio Villa, e só colocar mais uma ponderação aqui. Concordo aí que a gente está entrando numa nova fase, etc., mas tem muita coisa ainda que pode vir à tona na questão da Lava Jato, né? A gente tem que lembrar que esse governo que está entrando tem várias pessoas que foram citadas por delatores, o próprio vice-presidente da República, o seu futuro ministro do Planejamento, Romero Jucá, além de outros, né? Além sobre o Lula, que o Lula vai terminar na cadeia. Pode registrar. Fla-Flu, a festa de todos. Dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.